A taxa de detecção de AIDS e HIV aumentou no Brasil, especialmente na última década. Os dados são de um balanço divulgado pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Anthony Wells. A taxa de detecção de AIDS e HIV aumentou no Brasil, especialmente na última década, entre o público jovem. De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, apenas em 2022, homens entre 20 e 29 anos contribuíram para mais de 40% dos novos casos. O cenário também preocupa entre as mulheres. A faixa etária de 15 a 49 anos representou quase 80% das novas infecções no público feminino no mesmo ano. Como explica o Alexandre Naime Barbosa, coordenador científico da SBI. Pessoas com mais idade têm que ter visto que foi a pandemia do HIV/AIDS nos primeiros anos, acaba levando a eles a menos atitude de prevenção. Por isso a campanha HIV/AIDS Lembrar para Jamais Esquecer. Por isso que a entidade lançou a campanha batizada de Lembrar para Jamais Esquecer, com o objetivo de conscientizar, alertar e atualizar a população sobre a importância da prevenção e testagem. Por outro lado, os especialistas chamam a atenção para um aspecto positivo nos últimos anos: a chegada de novos tratamentos que podem revolucionar o combate à doença no Brasil e no mundo, como, por exemplo, remédios injetáveis eficazes, aprovados em outros países que só precisariam ser aplicados algumas vezes no ano. É óbvio que quando você vê uma medicação de 6 em 6 meses e compara com uma outra opção que está chegando, provavelmente no evento de 2 meses, a gente fica muito tentado a olhar para de 6 em 6 meses. Mas são duas moléculas distintas, com eventos adversos distintos. A SBI ainda destacou que em 2022, 65% dos novos casos foram na população negra e parda. Por isso, há um grande desafio em relação ao combate à doença no Brasil: levar os métodos de prevenção e as políticas públicas para a população mais vulnerável, como falou o influenciador Lucas Raniel, que vive com HIV há 11 anos. Porque se a gente precisa falar com um jovem preto periférico, a gente precisa entender que esse jovem precisa de par. Ele só vai escutar os pares dele. A gente precisa fomentar com que a população direcione a comunicação para cada grupo específico. Entre 1981 e o ano passado, a AIDS matou mais de 40 milhões de pessoas no mundo todo. É a quarta doença mais letal na história da humanidade.